Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre quanto eu gasto mensalmente para conseguir manter a minha operação de mais de 10 canais Dark monetizados. Eu fiz uma divisão aqui entre o criador iniciante e o criador avançado, porque eu já passei por essa fase de criador iniciante, onde eu cometi muitos erros, então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que algum deles você provavelmente deve cometer também, e aí já fica como insight para você conseguir adaptar isso para sua operação. Primeiro de tudo, eu queria mostrar algo que 90% de quem é iniciante dentro do YouTube faz. A pessoa cria 2, 3, 4, 5 canais monetizados, você abre a conta do Gmail dela e ela aparece exatamente com isso daqui, onde ela cria todos os canais vinculados ao mesmo Gmail, onde ela acessa todos os dias, faz o trabalho dela todos os dias. Eu já expliquei isso mais de uma vez aqui no canal, eu explico de forma muito mais detalhada dentro do meu curso também, mas basicamente isso é um erro que 99% das pessoas que estão iniciando cometem. Quando você cria um vínculo entre esses canais dentro do seu e-mail, você não faz uma estrutura de contingência, não utiliza um proxy por trás, como um criador avançado faria. Se acontecer de algum dia você perder o seu canal, isso eu tô falando, perder a monetização, você acabar perdendo por spam ou perdendo por qualquer outro motivo que o seu canal seja banido, todos esses canais aqui onde vocês estão vendo, nesse print aqui, eles são banidos. Eles existem um vínculo por trás. Se você comete esse tipo de erro, eu já aconselho você revisar a sua operação, porque canais vinculados ao mesmo Gmail, à mesma internet que você utiliza, ao mesmo computador, caso você esteja faturando 10, 20, 30 mil reais por mês, tome cuidado porque você pode simplesmente acordar e estar com todos os canais desmonetizados, como a gente viu em dezembro do ano passado, onde muitas pessoas não tinham esse conhecimento e logava no mesmo computador, logava 20, 30 contas no mesmo Gmail, e aí começava a chegar aquele monte de e-mail desmonetizando um atrás do outro por suspensão relacionada, porque quando o YouTube ele entende que você cometeu uma infração ali na monetização, no programa de parcerias, você tem vínculo com outro canal, sendo proprietário deles, você não pode monetizar outros. E aí o que é bacana você fazer? Você montar uma estrutura de contingência com proxy e tudo mais. Não vou entrar muito em detalhe aqui porque é algo bem mais complexo, igual eu falei no curso eu ensino de forma bem detalhada para você fazer essas configurações e não ter problemas referente a isso, mas se você está escalando 2, 3 canais aí, utilize proxy e navegadores de antidetecção. O proxy ele vai mascarar a sua rede e o navegador de antidetecção ele vai simular como se fosse outra máquina. Ambos têm a questão de preço ali pela quantidade de perfis e cada perfil você vai utilizar uma conta Gmail diferente dentro de cada, tá bom? Se estiver monetizado, se não estiver monetizado e você estiver testando formatos, pode colocar mais de um dentro ali de cada proxy. E aqui, pessoal, eu trouxe algo bem interessante e é um pouco da diferenciação antes da gente entrar nos valores. Eu vou deixar os valores aí até para ficar mais fácil para vocês, se vocês quiserem ver somente os valores antes dessa explicação um pouco mais rápida. Mas o que acontece? Quando o criador iniciante ele começa, assim como eu iniciei lá atrás, ele utiliza pacote Office, ele busca ferramentas grátis através de rateio, então é 30, 40 pessoas tentando utilizar a geração de imagem, de vídeo ali, aí entra em fila, ele tem que fazer outra coisa, não consegue fazer o que ele estava fazendo e ele encontra um gargalo ali no momento que ele está produzindo conteúdo. E eu entendo, pessoal, que para começar é extremamente válido, principalmente quando você está começando seu primeiro canal, você não tem dinheiro para investir ainda. Tanto que dentro do curso eu ensino isso justamente. Eu tento priorizar o máximo do máximo por inteligências artificiais gratuitas para que no final das contas você consiga monetizar o seu canal sem investir nada. A partir do momento que você consegue monetizar o seu canal, você começa a reinvestir esse dinheiro. É igual eu já ouvi uma frase: você consegue ter um negócio, você consegue colher dinheiro sem plantar dinheiro? É meio que uma analogia pensando como se fosse uma horta. Então você não planta uma semente hoje de melancia, achando que vai colher melão amanhã. Se você não plantar essa semente, você não vai ter como escalar isso futuramente. Então, assim, muitos criadores iniciantes justamente cometem muitos desses erros aqui. A pessoa, ela quer fazer a edição e a sincronização manual, ela perde muito tempo sozinha, principalmente para fazer a parte da edição, e eu já fui assim lá no passado. Então, assim, eu perdia muito tempo fazendo a edição manual dos meus vídeos, eu achava que só pelo fato de eu estar sincronizando as imagens e os vídeos ali com a minha mão, isso já era um conteúdo 100% autêntico, só que a inteligência artificial do YouTube não funciona assim. A inteligência artificial do YouTube é como qualquer uma outra, se ela encontra padrões repetitivos entre os canais, seja de título, seja da parte visual, seja de roteiro, seja de várias outras formas, ela tá fadada a ser desmonetizado. Então, assim,
O que que você faz? Você, um criador mais avançado, você já começa a criar vídeos mais em lote, você já começa a criar ferramentas de automação, você já começa a contratar uma equipe por trás. Ano passado eu nem conhecia Dark Planner, por exemplo. Hoje em dia eu já estou disponibilizando para todos os meus alunos. O Dark Planner, para quem está começando, cara, é a melhor ferramenta. Ano passado eu fazia vídeos de 1 hora, 1 hora e meia de duração, quebrando esses textos aqui de roteiro de praticamente 4, 5 partes ali de 10, 20 mil caracteres, esperava o áudio ficar pronto. Era caro no Eleven Labs, porque eu tinha que ficar criando várias e várias contas de e-mail, e isso, no final das contas, um vídeo que era para ser produzido em 1 hora no máximo, em 1 hora e 20, ele acaba durando 4 horas de duração para ser feito. Hoje tem muito mais ferramentas para conseguir te auxiliar no seu dia a dia. Então, o criador iniciante, ele é muito apegado ao canal dele. Inclusive, se você é um desses criadores, desapega um pouco do seu canal. É isso que eu posso falar para você, principalmente se você quiser escalar. Se for seu primeiro canal ainda, se apegue um pouco a ele, mas tente desapegar na medida do tempo. E o que eu percebo é justamente isso. O Eleven Labs, que é uma ferramenta de geração de áudio, ela é extremamente cara. A ferramenta do Dark Planner, que é a ferramenta que eu disponibilizo para todo mundo que tiver interesse no meu curso, os meus mentorados também vão ter acesso quando eu abrir minha mentoria individual na próxima semana. Ela tem tudo o que você precisar. Então, se você abrir aqui, você tem a ferramenta de nichos virais, você tem a ferramenta do próprio aplicativo para gerar vídeos, para gerar imagens, para fazer a parte da edição totalmente automática, fazendo a sincronização do que está sendo dito no roteiro com o que está sendo representado em tela. Então, esse aqui é um belo exemplo de um dos projetos que o Dark Planner fez, onde eu gero as imagens no VEL3 totalmente automático ali também, juntamente com a ferramenta Dark Planner, que faz essa intermediação. Ele gera os vídeos, gera as imagens para mim, gera o áudio também, porque o áudio ele já tem mais de 500 vozes lá dentro, e depois ele faz a parte da sincronização do que está sendo dito no roteiro, porque ele gera uma legenda para eu fazer isso. E a única coisa que a gente tem que fazer, cara, é jogar isso para dentro do CapCut, exportar e ser feliz. Postar o nosso vídeo no canal no YouTube, trazer algumas imagens reais, fazer uma parte de uma edição um pouquinho melhor, porque aqui ele só vai trazer vídeos e imagens sincronizadas com o roteiro. O que você vai fazer após isso significa um processo de edição para você colocar vida no seu canal. Você pode colocar imagens reais, você pode colocar vídeos, você pode colocar inserções de animações 3D por cima, e isso traz vida e traz autenticidade ao seu conteúdo. Então, eu percebo uma gigantesca diferença entre o criador iniciante justamente por isso. Quando você se apega muito ao seu canal e você não quer delegar as suas atividades, você não tem dinheiro para fazer automações, você precisa tentar contratar, nem que seja um amigo seu, paga uma porcentagem ali para ele, fala que você não tem dinheiro no momento, ensina aquilo que você está fazendo, cria canais em conjunto, faz uma comunidade, cria uma equipe sua, tenha ideia. Se você monetizou um canal, você tem potencial para conseguir monetizar outro. E assim você vai fazendo a sua escala, você monetiza um, testa dois, monetiza dois. Aí você monetiza 2, delega um pouco da sua operação e aí monetiza 3, depois monetiza 4 e assim sucessivamente. E assim os seus gastos mensais, quando a gente fala de ferramentas, ao longo do tempo tende a ser diminuída, porque você vai criando cada vez mais tempo de tela, vai ficando mais fácil para você fazer a criação, você vai criando automações, você vai entendendo como o jogo do YouTube funciona e a longo prazo, consequentemente, a tendência é só você escalar os seus canais. E aí, pessoal, eu trouxe o seguinte aqui, eu trouxe a questão dos valores do ano passado, que é onde eu comecei. Inclusive, meu primeiro vídeo aqui no canal do Tenote foi no dia 31 de outubro, por isso que eu trouxe essa data corte aqui para mostrar para vocês, no meu AdSense do ano passado, enquanto eu era um criador um pouco mais iniciante ali, onde eu tinha muitas dúvidas, eu não tinha noção de algumas coisas, mas eu fui aprendendo, fui adquirindo comunidade, adquirindo mentoria, conversando com muitas pessoas, trocando network, e hoje eu já cheguei num faturamento aqui no mês passado, foi 46 mil, nesse mês foi 26.379, e a gente vai destrinchar o que eu gasto com ferramentas aqui mensalmente. Então aqui no ano passado, no dia 31 de outubro, se você ver aqui, desde quando eu fui demitido, né, porque eu fui demitido em março, junho aqui 700 estava zerado, aí a gente conseguiu chegar em $1.000, aí depois 1.700, até chegar em 2.300, que a gente teve esse montante geral aqui, e eu demorava muito tempo para fazer os vídeos, eu tinha um apego gigantesco pelo meu canal, não tinha muita questão de Cloud Code na época ainda, era realmente a parte de fazer automações era um pouco mais complicada, e eu me apeguei bastante aos canais que eu tinha monetizado. Agora, quando a gente fala aqui do meu canal principal, você precisa entender o seguinte, o YouTube, ele é como se fosse uma empresa para você. Então, da mesma forma que eu
faturei 46 mil no mês passado, esse mês o faturamento caiu, que é perfeitamente normal para quem empreende, pessoal. E aqui eu tô falando somente de AdSense. Tem canais que a gente vende infoprodutos, alguns canais dão 1.000, outros canais dão 2.000 reais de venda somente de infoproduto. Eu já expliquei isso no último vídeo, que é o poder de você escalar a venda de infoprodutos. Eu ensino isso dentro do curso também de forma totalmente estruturada, onde quando você pega um infoproduto para a gringa, você pode vender isso a 15, a 20 dólares e eles pagam, porque é como se fosse 15 ou 20 reais pra gente. Então, hoje, eu, Fernando, vendo meu conhecimento com mais de 40 aulas, praticamente por 107 reais, lá na gringa eu consigo vender um e-book facilmente para um público 60 a mais por 20 dólares. Convertendo, dá praticamente 100 reais. Então, você vê que são dois pesos e duas medidas. Eu ofereço o meu conhecimento com mais de 40 aulas por 107 reais por conta da nossa economia, por conta da nossa realidade brasileira, a 107 reais. Até mesmo porque, igual eu sempre falo, a minha ideia é ajudar o máximo de pessoas possíveis por um preço mais em conta. Eu não sou como esse criador de conteúdo que vai te cobrar 300, 600, R$ 1.000. A minha ideia não é, e meu propósito nunca foi esse aqui dentro do YouTube. Inclusive, a nossa nota é de 4.9, com mais de 290 avaliações. Eu posso até passar todas elas aqui. Você vai ver que muitas pessoas que deram avaliações realmente se pagaram por mentorias mais caras e não tiveram o mesmo resultado, não tiveram a mesma expectativa. E é aquilo que eu sempre falo, preço nunca vai estar ligado diretamente ao valor. Falando desse mês agora, de maio, a gente teve um faturamento bruto aqui de 26.379. Você deve até estar se perguntando, né, o porquê que esse faturamento caiu tanto. Bom, eu tive algumas decisões aqui dentro da minha operação, onde eu mesmo saí do programa de parcerias de alguns canais que eu já possuía e as visualizações também caíram ali, deu essa queda de visualizações e de receita, que é perfeitamente normal. E por que que eu saí do programa de parcerias de algum desses canais? Porque eu avaliava que era um conteúdo extremamente de baixo esforço, que eles estavam monetizados ainda, mas poderiam me prejudicar a qualquer momento, mesmo estando numa estrutura de contingência. Então, para evitar riscos deles lá não estavam pagando tanto, eu acabei saindo do programa de parcerias. E aí acabo que protejo minha operação. Com isso eu consigo escalar com segurança canais que estão perfeitamente monetizados, que eu sei que tem um bom esforço ali por trás, por mais que tenha uma automação por trás, porque eu criei essa automação com base na minha lógica. Então a gente teve um drop de receita de quase ali 20 mil reais praticamente, só que eu tenho certeza que eu estou protegido nesse exato momento. Com isso, pessoal, a gente chega ao seguinte: a gente tem um editor principal, principalmente que edita aqui para o meu canal, onde a gente tem um salário de 2.500. Eu pago 50% de faturamento para 3 canais diferentes e alguns alunos meus que editam para mim. Esse mês eles não foram tão bem, embora mês passado ele tinha dado praticamente o dobro de receita do que deu aqui. Então eu tive um gasto de praticamente R$ 3.900, onde são vídeos muito simples de serem feitos, os alunos ali têm 50% de receita e eu pago o valor em cima da receita do canal. Então foi R$ 3.900 para 3 editores diferentes, até por conta da frequência de postagem também. Questão de contabilidade, eu pago R$ 397 por mês para estar de acordo, fazer a parte de faturamento, fazer todo o levantamento de custo aqui da empresa e tudo mais, e para fazer o lançamento de notas, enfim, são R$ 397 de mensalidade. Aí tem um imposto que a gente paga 6%, bem bacana de falar isso aqui para vocês, a gente paga 6% em cima da receita quando a gente fala de recebimento de fora, principalmente quando você já é uma microempresa, assim como eu sou. Então, uma limitada, digamos assim, LTDA. Se realmente eu recebesse esses valores aqui na pessoa física do Fernando, né, do Tenote, eu teria que pagar 27,5% para o governo, de 27,5% em cima dos 26 mil lá que vocês viram. Só que como eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ e recebo de fora dos Estados Unidos, então são somente 6%. Com isso, tá R$ 1.582,74 e o custo total com ferramentas que eu tenho aqui é praticamente R$ 1.000. Então, se você ver aqui, a gente paga R$ 65,90 do CapCut Pro, R$ 90 da NextLab, R$ 57,90 no plano da Dark Planner, onde a gente assinou por mais de 2 anos lá com eles. Inclusive, se você tiver interesse em se tornar meu aluno, essa ferramenta vai de brinde para você, no melhor plano deles. A gente paga 110 no Cloud Pro, 170 no plano Ultra do Google para fazer a geração de vídeos, imagens e conseguir construir alguns aplicativos, R$ 250 para construir chaves de API e R$ 300 em proxy. Isso mensalmente, todos os meses pingo a mensalidade para eu ter direito a continuar utilizando aquela internet fictícia, digamos assim. Aí eu vi um comentário bem interessante, correr aqui o nome da pessoa, mas teve mais de um comentário aqui no último vídeo que eu postei, onde quanto eu gasto para gerar 4 vídeos com o Cloud Code. E pessoal, por incrível que pareça, por mais que eu utilize chaves de API, cada vídeo que eu gasto com a minha automação, eu vou dar um play rapidinho para vocês verem. Cheques chegando aos montes.
No auge, o Vegas World faturava mais de 100 milhões de dólares por ano, a maior parte vinda de turistas de fora que chegavam esperando viver uma fantasia de alto apostador e saíam contando histórias sobre o pior buffet da strip. Bob não vendia apenas quartos. Ele vendia sonhos, às vezes com torneios de pôquer milionários ou façanhas que o colocavam nas notícias nacionais. Em 1980. Então, para gerar esse tipo de vídeo aqui, por incrível que pareça, eu gasto R$2, que é o valor do roteiro. Porque assim, a chave de API, ela troca informações com o servidor sem você precisar ir lá e pedir a informação. Então você consegue construir automações. Igual eu mostrei no último vídeo que eu tô falando dessa ferramenta aqui. Então gasta aproximadamente R$2 por roteiro. Porque assim, para gerar os vídeos, a Dark Planner possui uma API, então eu vinculo com elas. Aí vem a parte de imagens ali que eu faço um monte de vínculo também e consigo fazer essas partes de edições aí. Então cada vídeo sai por R$2. É o que eu gasto aqui cada vídeo. Então, para esse mês de maio, pessoal, eu tive um custo de praticamente R$9.300 aqui, mas lembrando, você que é iniciante, você que está escalando, você não vai ter um custo desse aqui. Eu tenho esse custo grande, porque igual eu falei, eu coloco dinheiro para receber mais dinheiro em volta, porque eu preciso de editores, eu preciso de pessoas trabalhando para mim por trás, porque eu tenho que editar aqui para o meu canal, na verdade eu tenho que gravar aqui para o meu canal, eu tenho que dar suporte para aluno, então são tarefas que eu não consigo automatizar 100%, eu tenho que estar presente. E aí a gente teve um retorno somente de receita estimada nesse mês de 17.013,42. O que, se fosse comparando com o mês passado, né, que foi esse daqui, que a gente teve uma ótima receita no mês de abril, a gente teria um retorno de 37.105 somente com AdSense. Aí tem as outras fontes de renda complementar, como infoprodutos e tudo mais, que nos fazem ter essa receita aqui. Aí a nossa proposta agora é justamente começar a escalar mais, justamente porque a gente saiu do programa de parceria de alguns canais, até porque eles já estavam em baixa ali em questão de visualização. Cara, você pode ver a diferença. Assim, sair de 11, 12 mil trabalhando ali praticamente todos os dias com alguns canais monetizados, sair disso para praticamente 46 no mês passado e agora 17 é muita coisa, porque eu consigo me dedicar a fazer mais coisas, eu tenho mais tempo livre. Então, não é somente faturar 6, 7 mil reais a mais ali com alguns canais. É você ter qualidade de vida, é você conseguir fazer bastante coisa, é você conseguir escalar cada vez mais e você se dedicar o seu tempo no que realmente precisa, que é a parte estratégica. Eu queria fazer um convite para vocês. Se fizer sentido para você, você quiser ter acesso ao Dark Planner, você quiser se tornar meu aluno, ter meu número pessoal para você conseguir tirar dúvidas em tempo real, fazer parte da nossa comunidade, eu vou deixar o link aí na descrição ou no comentário fixado para você trocar uma ideia comigo, você quiser tirar uma dúvida lá, você quiser fazer parte da nossa comunidade, para você ter tudo isso daqui de forma bem detalhada, um passo a passo bem completo, desde o básico até o mais avançado, para você construir essas automações para conseguir lidar melhor no seu dia a dia. Igual eu falei, o link vai estar aí na descrição. Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Espero que eu tenha agregado algum certo valor aí. Eu peço para que você deixe um comentário aí, se inscreve no canal, que isso ajuda bastante. Enfim, é isso. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.